Então, quando eu falo eu dou conta, eu sou mãe, porque do projeto maternidade a gente fala de estratégia, a gente fala de resiliência, a gente fala de respeito pela pessoa que está do outro lado. E olha o tamanho da nossa responsabilidade com a entrega. A gente precisa entregar o nosso melhor todos os dias, porque a gente está lidando com a vida de outro ser humano. Oi, tudo bem? Hoje, a temporada do Veroncast, que fala sobre as soluções da Veron Partners, vai fazer uma breve pausa, mas o motivo é muito especial. No Veroncast de hoje, nós vamos falar sobre parceria. A parceria na luta contra o câncer e também nos desafios da mulher moderna. Acompanha só esse papo. Hoje é uma manhã muito especial, talvez mais especial do que as demais, por uma razão de que separamos um tempo para falar de coisas que também importam muito. E eu tô aqui com a presença, escolhidas a dedo, mas escolhidas também não é dor a palavra, mas com pena de deixar tantas outras mulheres brilhantes que temos aqui na Verum de fora dessa vez. Mas a gente veio aqui compartilhar um pouquinho dos nossos desafios, da importância do cuidado e da importância do cuidado de forma integral, né? Não só aquele exame que a gente faz anualmente, mas sim entendendo que saúde, inclusive saúde é definida no dicionário, né, pelo equilíbrio dinâmico entre organismos e o ambiente. Então a gente precisa manter um equilíbrio entre quem somos nós no trabalho, entre quem somos nós enquanto mães, temos mães aqui falando com a gente, quem somos nós enquanto parceiras de relacionamento, né, com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com as nossas relações de trabalho dentro da empresa, com as nossas relações de trabalho com os nossos clientes e com nós mesmas. Né, com aquilo que gostamos de fazer, com aquilo que precisamos fazer. Então, a ideia de buscar saúde é buscar o equilíbrio entre tudo isso. E esse mês, conhecido mundialmente, né, não só nacionalmente, mas conhecido mundialmente como Outubro Rosa, como o mês de conscientização do câncer de mama, que é uma doença responsável hoje, né, é a doença que mais acomete mulheres e é responsável hoje pela maior parte, uma das doenças responsável pela maior parte, acho que está em segundo lugar, pelas mortes de mulheres hoje. A gente precisa, entendendo essa integralidade do cuidado, da saúde, a gente precisa lembrar de parar e se cuidar e olhar para a gente e falarmos sobre nós mesmas também. Então, é com muita alegria e também com muita seriedade que eu recebo hoje aqui para conversar com a gente a Carol, Carolina Bragança, a Tatiana Alvice, a Juliana Barros e a Eveline Rezende, junto com a gente aqui. Vou deixar que cada uma agora se apresente, nos conte um pouquinho onde, né, antes de tudo, onde essa roundtable, né, onde esse webinar está encontrando vocês, de onde vocês falam, e aí contem um pouquinho para além de estereótipos, né, porque quando a gente conversa, a gente tem alguns estigmas de mulher, né, então, a Carol casada com filhos, né, a Eveline solteira, sem filhos, a Tati amamentando, mas para além desses estereótipos, né, quem nós somos. Então, queria deixar que vocês mesmas se introduzissem para a gente. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo quem estiver vendo depois. Eu sou a Carol Bragança, né? Tenho 41 anos, sou casada, sou mãe de um menino que tem 6 aninhos. Sou uma menina multifuncional, gosto de fazer muitas coisas. Estou aqui, né? Sou residente em Belo Horizonte e estou fazendo essa live em Belo Horizonte. Espero que seja um papo bem gostoso aí para a gente falar da importância da gente cuidar da gente mesmo, seja o físico, seja a cabeça, e sempre tentando ter um sorriso no rosto. Bom dia para vocês. Eu sou a Tati Alvise,
Sou baiana de Salvador, Bahia, mas minha família é mineira, então eu falo com vocês aqui de BH, diretamente de Belo Horizonte. Sou mãe de 2 princesas, a Giovana, de 6 anos, e a Antonella, de 9 meses. E estou nesse desafio aí de conciliar maternidade e carreira já há 6 anos, né? Muito feliz de estar aqui conversando com vocês, trocando ideias, né? Maternidade, câncer de mama, sermos mulheres, sermos profissionais, tantos assuntos bacanas que a gente vai conversar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Sá, e vamos conversar bastante, vai ser muito legal. Bom dia, eu sou a Juliana, estou muito feliz de estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência no dia a dia, né? Que a gente sabe que são equilíbrios de muitos pratos ao mesmo tempo. Eu sei que nós fomos muito bem escolhidas e eu espero representar um pouquinho de cada uma dessas mulheres incríveis que a gente tem o privilégio de conhecer todos os dias. Eu sou de São Paulo, mas hoje estou em BH, estou num projeto aqui em Belo Horizonte, então eu ando um pouquinho pelo Brasil, eu amo BH, então eu me sinto em casa já, e eu espero que juntos a gente consiga trazer um pouquinho da importância que é esse mês e a importância que nós, mulheres, temos dentro do dia a dia, seja onde a gente estiver, e eu acho que isso é muito importante. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Também estou muito feliz de compartilhar desse bate-papo aqui com essas mulheres que eu particularmente admiro demais. Para mim é uma honra participar dessa conversa. Eu me chamo Everine, eu tenho 28 anos, sou natural de Pernambuco, mas hoje eu falo com vocês do Pará. Tá? Então, espero que a gente compartilhe os nossos desafios, as nossas dores e as nossas vitórias aqui com todo mundo hoje. Perfeito, obrigada, meninas. Bom, eu sou Sabrina, estou falando de Porto Alegre, mas agora, desde a pandemia, é difícil identificar de que lugar, quando, né, de que lugar do Brasil estou falando. Eu não tenho mais tido um endereço tão físico, dado que a era digital chegou nos possibilitando falarmos de diversos lugares. Então, hoje eu estou aqui pertinho da minha família, coisa que importa demais para mim. E um recado para vocês que estão entrando aqui via Zoom, né? Nós estamos ao vivo no YouTube também, e estamos aqui no Zoom. Escolhemos essa plataforma justamente porque ela nos permitiria uma troca de verdade. Então, fiquem à vontade para abrirem as câmeras, para abrir o microfone, fazer algum comentário, alguma pergunta, nos sinaliza caso você queira. Usem a ferramenta do chat também para nos trazer dúvidas ou fazer os seus comentários. A ideia é que a gente possa, assim, ter essa troca. Queremos sentir uns aos outros, acho que isso é muito legal. Mas sem prolongar, então, mais os recados e avisos, queria começar com a Ju, porque tem um caso aqui bem interessante e recente, que dia desses a gente estava te desafiando, né, Juliana, aqui na Verum, para uma demanda profissional bastante importante e que exigiria de ti bastante também atenção e disciplina. E eu lembro que te foi perguntado se tu topavas, é claro, aceitar esse desafio e se tu entendia a dimensão de tudo isso, quanto esse desafio exigiria de ti. E aí tu disse, mas é claro que eu quero e é claro que eu dou conta. Eu sou mãe. Essa frase, essa tua fala me marcou demais, assim. E eu acho que é isso mesmo, né? E eu vi recentemente, até tem um movimento nas redes sociais, que meu filho está no meu currículo, né? Fazendo com que as mães tenham mais orgulho, porque isso já foi tabu e talvez até ainda seja, mas fazendo com que as mães tenham orgulho do aprendizado, do tanto de coisas que uma mulher consegue, de outras habilidades que ela consegue desenvolver a partir da experiência da maternidade. Mas eu queria ouvir de ti, te trazendo aqui para um cenário público, aberto. Conta para a gente melhor qual o teu sentimento, né? O que se passou na cabeça e coração quando tu afirmou, é claro que eu dou conta, eu sou mãe.
Eu me lembro perfeitamente desse dia, porque eu dou conta, eu sou mãe, é algo que eu carrego muito dentro de mim. Porque por mais que eu tenha tido projetos muito relevantes e posições de destaque dentro de algumas instituições, o maior desafio da minha vida é a maternidade. E a maternidade, ela me ensina todos os dias. E o que eu mais aprendi com meu filho até hoje, eu tenho um menininho de 4 anos chamado Lorenzo, e os desafios são gigantescos. O meu filho, ele me ensinou a ter muito respeito pelas pessoas, pelo que as pessoas sentem em cada momento, em cada situação que ela passa. O meu filho, ele me ensina todos os dias estratégia. Então, quando eu falo, é um projeto muito grande e que precisa de muita estratégia. O meu filho me ensina a ter estratégia para tudo. Porque antes de ter filho, era assim, o meu filho nunca vai se jogar no chão no supermercado. E aí depois o meu filho, ele se joga no chão no supermercado às vezes. E aí eu penso, qual vai ser a estratégia que eu vou trazer para conseguir tirar o meu filho do chão sem repreendê-lo muito na frente das pessoas? E por outro lado, eu tenho a pressão, porque ser mãe, ser mulher já te traz uma pressão muito grande. Ser mulher e mãe, a pressão é muito dobrada. E aí, quando você é mulher, mãe e profissional e que você tem uma carreira em ascensão, uma carreira sólida, é triplicado. Então, lidar com a pressão da sociedade, que não mudou faz tanto tempo assim, de ter mulheres na função de mãe e também na função de profissional ali, presente no dia a dia, em reuniões, e ter que equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo. Então, quando eu falo, eu dou conta, eu sou mãe, porque do projeto maternidade, a gente fala de estratégia, a gente fala de resiliência, a gente fala de respeito pela pessoa que está do outro lado, e olha o tamanho da nossa responsabilidade com a entrega. A gente precisa entregar o nosso melhor todos os dias, porque a gente está lidando com a vida de outro ser humano, com alguém que a gente precisa medir os riscos de todas as nossas ações e de todas as nossas atitudes, porque vão refletir lá na frente. Então, quando a gente traz para o cenário profissional todos esses desafios da maternidade e pensando que tudo reflete diretamente em uma criança, em um outro ser humano, a gente fala, eu dou conta porque eu sou mãe. Então, é muito nesse sentido de, assim, o projeto maternidade, ele é o mais desafiador de qualquer mãe. Isso eu posso garantir, assim, com todas as minhas forças. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, as mães que estão aqui, elas concordam. É pressão o tempo todo, estratégia o tempo todo, paciência, resiliência e muito cuidado com tudo que a gente faz. É isso mesmo. Eu passei por isso também, quando eu fui mãe, né? Eu também tenho, a gente somos mães de Lorenzos, né? Quando eu fui mãe, eu estava numa época que eu era gestora de equipes de pessoas, então eu tinha em torno de uns 120 pessoas de qual eu gerenciava, né? Então, assim, você tinha a questão de produtividade, assertividade, organização, né? Eu entrei muito para organizar a equipe. E a maternidade me ensinou muito, né? E tudo isso que a Tati falou, ó, também, a Juliana, desculpa. E aí, uma das coisas que eu acho super importante que ela falou, além da resiliência, é a paciência, né? A paciência de quando que as coisas vão acontecer. Eu sou muito ativa, então eu quero as coisas muito assim. O jeito de falar, né? Então, assim, me trouxe uma seriedade muito boa para tratar com as pessoas, né? Porque a criança, ela está aprendendo com tudo que você faz. Então, tudo que você age, ela vai aprender naquilo. Então, me trouxe isso, foi uma coisa muito boa, assim. Eu fiquei 2 anos parada para tomar conta dele, mas eu cresci demais nesse aspecto meu profissional e de vida, de ter paciência, saber respeitar as pessoas, saber lidar com o outro, né? De uma forma mais tranquila. Excelente, perfeita resposta, Ju, e excelente comentário, Carol. E a gente, de fato, cresce muito e ao tempo em que a gente cresce muito, a gente também se cobra muito, né? E para as mulheres que, como eu, estão nos ouvindo e que não são mães, né? Como eu, como a Eveline, não é só com a maternidade, né? A gente trouxe esse ponto, que acho que é um ponto muito característico, muito comum entre grande parte das mulheres, mas tem esse paralelo, né? Ao tempo que uma situação nos desafia, nos faz crescer muito, por outro lado,
a gente tem uma cobrança muito grande e às vezes a gente se esquece de que não somos super-heroínas. Quer dizer, a gente até tem, vamos admitir que a gente até tem alguns bons superpoderes, mas a verdade é que até uma super-heroína tem suas limitações, né? Tem os seus pontos fracos. E aí isso me lembra outra cena, e trazendo aqui, né, o nosso dia a dia de fato para dividir com vocês. Mas, Tati, tu entrou numa reunião comigo e tinha acabado de passar por uma situação extremamente difícil na tua casa, com a tua pequena. Até fico emocionada de me lembrar, assim, né? Ela chorava, precisava de ti, você estava se cobrando, porque você tinha uma agenda comigo, uma reunião comigo. E eu lembro não só das tuas palavras, assim, mas eu lembro da tua expressão quando desabafou que às vezes é realmente difícil ser mãe, sobretudo de um bebê, e conciliar a carreira. A Carol trouxe esse exemplo, né? Mas que você já tinha tentado deixar a carreira de lado, mas isso te fez muita falta, porque você ama ser mãe, mas você também ama o que faz, né? Também ama a tua vida profissional. Como é ter que conciliar esses dois papéis, né? Na verdade, não são dois papéis, né? Na verdade, eu entendo que é o seu papel, e o seu papel envolve dar conta de todas essas coisas, né? Como é esse conflito interno em aceitar que, por melhor que você seja, você Tati, você é ótima, não dá para ser 100% ótima 100% do tempo, em 100% das coisas. Ai, Sá, como é que a gente faz para não ficar emotiva, né? Eu me lembro também muito bem desse dia, e o que você falou retrata um desafio que não é só meu. Isso é o que mais me faz falar desse assunto, né? Porque eu vejo tanto que nós aqui, o nosso papel, impactando a vida de milhares e milhares de mulheres e homens, né, que tem mulheres e que passam por situações parecidas, né? Contando muito rapidamente a minha história, só para você entender de onde surgiu isso, eu tenho 2 filhas, e quando a Giovana nasceu, eu, como sempre, né, ainda grávida de 9 meses, eu entregando o relatório para cliente, organizando o cronograma, atendendo, fazendo reuniões de barrigão, nem aí. Por quê? Porque eu gosto e porque, obviamente, eu queria deixar claro que mesmo com a licença eu estaria ali, né, não deixando de entregar nenhum compromisso. Mas nada disso adiantou. Quando eu voltei de licença maternidade, a minha recepção foi uma cartinha de demissão que me esperava debaixo do computador. Sem conversa, sem vírgula, simplesmente você virou mãe, e agora, no nosso entendimento empresa, você não faz parte, não é sua prioridade, mas a gente não quer ter você aqui. E foi nesse momento onde eu decidi falar, ok, então vou viver a maternidade e ver como que isso funciona, né? Foi um momento muito difícil da nossa família. Meu marido, inclusive, está aqui, o Alexandre Alves, e ele lembra muito bem dessa história. E a gente superou com esse ressignificado que eu dei a quem é a Tatiana. A Tatiana não é mais aquela mulher solteira que é só esposa, que é só namorada, não é mais a profissional que ela era antes, também super bem resolvida e para lá e para cá. Ela é tudo isso e ela é mãe, então é uma outra mulher que se forma nisso tudo, né? E agora, na experiência da segunda maternidade com a Antonella, tudo mudou, porque agora eu estou na Verum, inclusive a oportunidade da Verum me veio nesse contexto, e já veio com uma demanda profissional, assim, muito, muito significativa. E hoje eu falo isso com muita clareza. A Tatiana, ela é mulher, ela é mãe, ela é profissional também. Não, eu não me realizo sendo só mãe, ou sendo só mulher, ou sendo só profissional.
né? Hoje eu sou isso tudo e eu que aceite. Não tem como. Eu já briguei muito comigo mesma nesse sentido de tentar, não, você tem que escolher, você precisa fazer uma escolha. Não, eu sou isso tudo e tá tudo bem. Então, assim, como você falou, o dia a dia não é fácil, né? Eu tenho, assim, 3 coisas que para mim me ajudam muito. Primeiro, uma rede de apoio é muito importante. E olha, eu sou baiana, mas minha família é mineira. Então, quando eu estava em Salvador, eu não tinha família, mas eu criei a minha rede de apoio lá, né? Criei com minhas amigas, com os vizinhos, né? Enfim, a gente precisa criar essa rede de apoio. Isso é muito importante. Segundo, tudo passa. Eu acho que esse é o mantra das mães, né? Eu falo que a maternidade é como se fosse um videogame. Tem hora que tem fase fácil, que você passa rapidinho, tem hora que vem aquelas fases difíceis que você fica, meu Deus. Mas aí passa o tempo, vem uma estratégia nova, vem uma ferramenta nova, uma arma nova e passa também. Então, e aí vem outra. E é assim, né? Então tudo passa. O bom também passa, tá? Os momentos bons nem todos os dias serão de sol, né? Então tudo passa, tudo passa. E a terceira coisa que mais então, rede de apoio, tudo passa. E a terceira coisa que mais me ajuda nessa coisa da aceitação e de organizar a vida em função desses papéis, deste papel, é entender que a felicidade, ela não está lá no fim, ela é o caminho. Então, é essa jornada de construção dessa nova mulher, que é o que eu vivo hoje, que é profissional, que é mãe, que é onde eu encontro a felicidade. Quando você entende, parece fácil, né? Às vezes é fácil falar, mas quando essa ficha cai na cabeça, parece que alivia e você consegue entregar melhor, né? Você aceita melhor. Então, tem que fazer vista grossa para a poeirinha que está ali no canto, que antes não ficava, mas que agora fica, né? Tem dia que o neném vai dormir sem tomar banho porque mudou os horários e está tudo bem, né? Tem dia que dá vontade de chorar, que você olha para tudo que você tem que entregar, os relatórios, e o neném está com febre. E o que você faz? Você senta e chora e está tudo bem. E tem dia que você vai sorrir, vai estar aqui dividindo essas histórias com mulheres maravilhosas, tá tudo cuidado lá dentro, né? A gente fica meio assim olhando para a porta, daqui a pouco será que vai vir? Mas tá tudo bem também, e dá prazer em estar aqui dividindo com vocês. Então, assim, essa construção é o que mais me motiva a continuar, né? E a ser quem eu sou hoje, mãe, profissional, mulher, esposa e todos esses papéis. Incrível, lindo, lindo, linda a tua história, né? E os três pontos que tu nos trouxe como lição. Mas estamos aqui falando de mulheres como mulheres, juntas em tudo, né? Parceiras de verdade em tudo. E a gente trouxe alguns exemplos de mulheres mães, né? De mulheres com filhos. Mas eu acho que não são só esses os desafios, e também nem tudo só desafios. A gente tem também só desafios de casa, né? A gente tem também aspirações, grandes aspirações profissionais. Temos capacidade para isso, e temos também outros tabus que em alguns momentos precisam ser quebrados. E tabus esses não enfrentados só por mulheres mães, né? Eu tenho um exemplo até para trazer para vocês, para compartilhar também um pouquinho da minha história, de ter sido prejudicada justamente por não ser mãe. Eu fui uma empresa que eu trabalhei há algum tempo atrás, eu fui promovida. Então, teve um evento dessa promoção, foi uma sexta-feira, né? Reuniram todas as gerências e comunicaram a minha promoção. Isso foi super bacana. Eu lembro que o diretor até comentou que eu devia sair final de semana, comemorar aquilo e tal. Era um grande desafio que eu estaria assumindo. Na segunda-feira de manhã, e eu sempre fui a primeira a chegar no escritório, né? Eu sou muito do dia, eu acordo muito cedo, raramente alguém chegava antes de mim. Na segunda-feira de manhã, quando eu cheguei, tinha um monte de gente já, um monte dos diretores, dos outros gerentes no escritório. Eu achei aquilo estranho e eles me chamaram para conversar. E aí o diretor trouxe a notícia de que eu estava sendo despromovida, que no final de semana eles tinham conversado entre eles, e tinha um dos
dos outros candidatos a essa promoção, que era pai de família, tinha filhos, e então era melhor. Essa promoção também envolvia, além de aumento de desafios, envolvia também aumento financeiro, né? E aí, então, ele tinha mais necessidade que eu, porque, afinal de contas, eu era divorciada, solteira e sozinha, então eu não tinha uma casa por quem cuidar. Aquilo entrou como uma faca, assim, no meu peito, porque, sim, eu era divorciada, solteira, sozinha, morando no Rio de Janeiro. Se eu não comprasse um saco de arroz para dentro de casa, eu ia ficar com fome, porque não teria ninguém que ia trazer a minha família do Rio Grande do Sul. Se eu não pagasse o meu aluguel, eu ia ser despejada e eu não tinha para onde ir. Mas pelo fato, né, pelo tabu de não, você não tem filho, então, assim, como a gente enfrenta, eu sei que não é uma exclusividade das mulheres, os homens também têm seus desafios, mas como a gente é julgado e enxergado por coisas paralelas. Mas, enfim, saindo um pouco dessa ótica mais trágica, digamos assim, mais lamentável do nosso dia a dia, que precisa ser trazido, precisa ser conversado até para que a gente vença essas barreiras. Eu queria falar justamente, né? Falei de promoção, eu tinha uma ambição e eu tenho ambições profissionais, e aí eu queria ouvir um pouquinho sobre essa ótica. Falando nesses desafios, eu queria ouvir um pouquinho da história da Eveline. Eveline, conta pra gente como é o cenário, de onde você está, local físico, onde você está alocada hoje, e como foi a tua jornada até aqui, né? Como você chegou até aqui e quais os próximos passos, assim, o que você vislumbra? Porque, sim, como mulheres, a gente quer vencer desafios que não só a sociedade impõe, mas desafios de carreira e outros desafios que se apresentam por aí. Conta pra gente. Então, Sabrina, como eu falei para vocês, eu estou no Pará. Hoje eu estou mobilizada numa obra no setor de mineração. Então, se vocês pegarem meu endereço, ele é exatamente o seguinte: Floresta Nacional Tapirapé-Aquiri, sem número. Então, a cidade mais próxima chama Parauapebas, fica a cerca de 1 hora de onde eu estou alojada. E o site, né, que é o local onde eu trabalho, fica a 1 hora do alojamento também. Então, existe esse desafio da mobilização, né, tanto para o site quanto para resolver alguma coisa na cidade e tal. Então, por si, já é um desafio gigante. Então, minha história, ela começa lá em Pernambuco, uns 10 anos atrás. Então, apesar de ser muito nova, eu tenho uns aninhos aí em alguns setores. Então, eu comecei na indústria naval. Na época, eu fazia um curso técnico, né, e entrei como estagiária. Então, num setor que é predominantemente masculino também, então a gente enfrenta alguns desafios, tanto pela inexperiência, quanto pela novidade, ser tudo diferente, ser um ramo complexo. Então, meu desafio começou lá e durou 7 anos, onde eu tive parcerias genuínas. Hoje, quando eu olho para o meu histórico, assim, eu vejo que em todos os lugares eu pude fazer conexões que transformaram a minha vida, a minha carreira, e eu me orgulho muito disso. Então, eu saí do setor naval e entrei no setor automobilístico. Então, eu fui como líder de produção para uma empresa do setor automotivo. Então, lá, os desafios foram ainda maiores, porque se o complexo, entrando como estagiária e trilhando uma carreira de 7 anos no naval, já era difícil, sair de lá e liderar uma produção no setor automotivo, para mim, também foi uma das coisas mais radicais que eu fiz, e também não me arrependo, foi uma jornada que me trouxe muitos aprendizados. Então, eu entrei, na época, com 26 anos, e eu liderava senhores que tinham 26 anos de experiência em casa. Então, assim, sem palavras, né? Eu acho que eu vivi 8 meses como se fossem 3 anos da vida, assim. E aí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de viver uma fase disruptiva do setor de construção, né, que foi para a implantação do Lean, excelência operacional. E aí eu migrei de Pernambuco para a Bahia. Então, eu passei os últimos 2 anos em Salvador. Então, conheci um pouco de ramos de obras, né? Então, a gente participou da construção do BRT, do metrô, passei um tempo em Minas, em linha de transmissão. Então, enfim, esse resumo da minha carreira
eu acabei parando na construção civil e hoje eu me encontro assim na excelência operacional muito satisfeita profissionalmente, né? Então, diante disso tudo, assim, desse resumo desses 10 anos, eu posso reafirmar para vocês que as pessoas com que eu trabalhei, elas foram fundamentais, assim, para a minha evolução. E hoje, o que eu almejo de carreira é que eu possa continuar estabelecendo esse tipo de parceria. Então, eu olho para a obra que eu estou mobilizada hoje e eu enxergo mulheres incríveis em posição de gestão e liderança, e eu me espelho nelas, assim, a gente troca experiências, a gente troca, compartilha, né, desafios, e tudo isso me inspira demais. Então, eu não tenho um local específico onde eu quero chegar, mas eu sei que com a referência que eu tenho delas e que eu tenho de vocês, eu tenho certeza que eu ainda vou muito longe. Então, é nesse limbo aí que eu vivo hoje e muito feliz com as escolhas que eu fiz até aqui. Que bacana! Ainda falando de desafios, de sonhos, de projetos profissionais, tem mais alguém aqui que queria trazer um comentário, acrescentar alguma coisa? Podemos passar para uma próxima temática que também é um desafio da mulher moderna. Vou seguir, então. Bom, diante de tudo isso, a gente precisa também achar descontração e leveza, né? Misturar nesses vários papéis que assumimos que trouxemos aqui esses cenários, pitadas daquilo que gostamos e daquilo que nos faz bem. E a Carolina Bragança, que está aqui com a gente, nos contando há algum tempo atrás, e claro, a gente acompanha o dia a dia dela, né, por estarmos de alguma forma próximas no trabalho, mas a gente teve um evento na empresa em que ela nos contou um pouquinho como ela cuida da saúde mental dela, né, digamos assim, como que ela cuida de se manter bem, né, por dentro e por fora. E isso nos deixou não só sem fôlego, mas também com água na boca. Acho que vocês vão entender por quê. Carol, acho que essa pergunta, quando alguém vê, sobretudo a tua rotina, é o que a gente se faz. Como achar tempo para fazer o que gosta? Pois é, eu falo que é entusiasmo, otimismo sempre e organização, né? Assim, tem duas frases que eu gosto muito de falar, né? Uma é que a gente tem uma vida só, a gente precisa viver ela na forma que vai fazer a gente feliz, né? E aí a Tati falou um pouco isso, porque a felicidade é pessoal, então às vezes o que me faz bem não vai ser o que vai fazer a outra pessoa bem, né? Mas a gente tem que, no meio dessas 1000 coisas que a gente 1000 papéis que a gente assume no nosso dia a dia, a gente tem que achar esse equilíbrio, um pouco de cada coisa, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito organizada, quem trabalha comigo sabe disso, e eu trago essa organização para o dia a dia, né? Assim, né, quando meu filho nasceu, foi muito tranquilo, porque eu já pensava o que eu ficava com ele sozinha em casa, não tinha ninguém para me ajudar, sozinha mesmo, eu já pensava como que ia ser a nossa rotina, já organizava as coisas, então, assim, é lógico que aqueles coisinhas que mudavam, eles eram poucas coisas que dentro de uma organização que a gente tem, né? E a outra frase que eu gosto de falar muito é o seguinte, para tudo na vida, a gente já tem um não. Então, assim, você entrou num lugar, você está em alguma situação, o não já está aqui para você. E se você perguntar, se for atrás, né, se for resiliente naquilo ali, você tem a chance de receber um sim. Então, assim, você tem essa chance de você transformar esse não em um sim, e aí você tem que ir atrás do que você quer mesmo, né? Então, assim, te fazer bem, vamos tentar fazer bem, né? Assim, eu vim de uma família de mulheres muito fortes, até a minha tia está aqui, e eu aprendi muito. Então, a gente é mulher muito forte, quem conhece a gente sabe disso. E eu sou uma menina muito forte, sempre fui, né? Todo mundo me vê assim, tenho esses, né, igual agora, essas expressões de sentimento, mas é sempre felicidade, né? Então, assim, esse propósito que a gente tem é de viver, e a gente precisa viver. E eu uso o meu tempo para isso.
né? Então, assim, eu vou falar um pouco, né, disso, assim, então, o que que eu gosto de fazer, né? Desde quando eu fui pequena, eu sempre fui ativa, sempre gostei de fazer esporte, já dancei balé, já fiz natação, joguei muito futebol, e hoje eu corro e pedalo, então isso, assim, quando tem épocas, né, dentro da correria, que você sai um pouco da rotina, eu vejo que, né, o meu físico, aí quando eu falo físico, né, não é medidas, né, mas o meu físico faz a minha cabeça mudar. Então, assim, eu gosto de fazer sempre uma atividade física e aí, novamente, cada um se adapta a alguma coisa que gosta. Vamos tentar sempre colocar na nossa rotina coisas que a gente gosta, né? Então, é isso, é um pouco disso. E também, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de tomar conta das pessoas, então, assim, da minha casa, eu tomo conta, e aí, né, o pessoal vai me chamar de doida, eu não sou igual a Tati, deixa aquela poeirinha ali não, mas eu vou lá e limpo a poeirinha, mas eu gosto de fazer isso. Então, assim, tem muita gente que fala assim, nossa, Carol, como é que você dá conta, você vai ficar doida? Eu falo assim, mas eu sou a Carol. Você, às vezes, não vai ligar de ter poeirinha ali, então deixa, né? Não tenta imitar ninguém em nada, né? Ah, eu quero nadar. Eu, Carol, não consigo nadar, né? Assim, eu joguei muito bem futebol. Agora me coloca para jogar vôlei. Não, minha mãe joga vôlei, né? Minha mãe tem 64 anos, ela joga vôlei todo dia. Eu não jogo vôlei. Se eu colocar, vai ser assim. Aí, ou você vai se frustrar por tentar seguir uma coisa que não é o seu você, né? Então, assim, eu falo muito isso. Tenta trabalhar com o que você gosta e tenta fazer coisas que você gosta. Que o prazer, né? A gente tem esse prazer, né, hormonal, né? Então a mulher ainda tem essa oscilação do hormônio muito grande. Você tem esse prazer hormonal que algumas coisas fazem, seja atividade física, e isso vai melhorar muito, né, o nosso mental, né? Eu dei uma entrevista, eu acho que foi em 2013, né, para um jornal, e aí, né, todo mundo sempre comenta sobre essa minha rotina. Eu acho que eu falei uma coisa assim: quanto mais coisa você faz, mais você vai se interessando por outras, mais aquilo vai te trazendo um bem-estar, e aí você consegue fazer mais coisas. Quando você fica acomodado, né, isso vai trazendo um pouco de angústia, né? Então, assim, posso estar bem cansada, uma sexta-feira à noite, assim, eu acabei de pôr meu filho para dormir, olhei assim, dei aquela última ajeitada na casa, vamos abrir um vinho? O que a gente vai comer hoje, né? E aí, é uma coisa que eu gosto de fazer, vamos fazer um risoto? Então, assim, estou esgotada, mas são coisas que me dão prazer. E, ao mesmo tempo, aí, né, quem conhece a Carol, o que me frustra muito é, às vezes, não conseguir fazer tudo. Então, assim, também eu tenho que trabalhar esse outro lado, que aí é a parte desafiante de fazer, assim, hoje não vai dar. Hoje eu queria fazer isso, mas não vai dar, estou cansado, né? Ou num domingo que eu acordo cedo para ir correr. Nossa, cara, esse domingo eu estou cansada, aí você olha para o tempo, está meio chovendo, aí a gente tem que também se permitir de, às vezes, falar não, né? Para aquela loucura. Então, assim, mas eu sou assim, né? Eu tento me motivar dentro das coisas e eu falo para todo mundo, gente, acha o que te faz bem, né? Isso é muito pessoal mesmo, mas tenta, assim, fazer coisas para você. Então, assim, né, nessa questão do esporte, em vez de fazer assim, eu vou pedalar 3 horas, não, eu vou lá e pedalo 1 horinha, 40 minutos, e aí eu vou conciliando um pouquinho de cada coisa. É isso aí, Sabrina. E tá tudo bem, né, Carol? Se E não tá der tudo conta, bem. tá tudo bem. Exatamente, eu acho que eu me vejo muito na sua fala, Carol, porque também eu carrego muito aquele, não, eu sou forte, eu sempre me considerei uma pessoa forte, sempre falaram, você é muito forte. E depois que eu fui mãe e que eu tive a ascensão de carreira e que eu assumi posições relevantes e que dependiam de uma Juliana forte, eu comecei a me cobrar ser forte o tempo todo, a dar conta de tudo o tempo todo, fazer tudo com excelência e com muita dedicação. E aí, depois do meu filho, eu percebi que em algum momento eu teria que fazer escolhas. Eu teria que escolher entre ficar com meu filho à noite ou terminar uma demanda como eu gostaria de fazer. E vem a frustração realmente. Poxa, como eu não dou conta? Eu já dei conta um dia, eu já fui só profissional. E aí também muito do que a Tati falou de
tá tudo bem. Hoje eu sou uma nova mulher, eu tenho outras responsabilidades, eu tenho outros pratos para equilibrar e eu preciso entender que nem sempre a gente vai dar conta de tudo e tá tudo bem. E mesmo também com um pouco da fala da Eve, assim, da ascensão de carreira, do quanto a gente quer crescer, o quanto a gente quer ter oportunidades de se espelhar em outras mulheres, porque no nosso time tem mulheres muito inspiradoras e a gente sempre traz um pouquinho de cada uma de nós e a gente acaba virando uma rede de apoio interna, né? Porque quem nunca entrou numa reunião com uma mãe do outro lado e falou: hoje eu acho que eu não dou conta, eu não aguento mais. E a gente conseguiu ver uma outra mãe emocionada, assim, eu tô com a mesma sensação. Então, isso para mim, assim, é realmente impagável, termos umas às outras e sermos parceiras de verdade em tudo. O que eu tiro da fala da Carol é quando ela diz, né, que às vezes ela tá cansada, tá esgotada, mas ainda assim ela espreme o restinho do limão para fazer alguma coisa que dá prazer, porque eu acho que às vezes não é dormindo que a gente descansa, né? A gente descansa fazendo alguma coisa que a gente goste de verdade. E aí eu uso muito uma expressão também, quem convive comigo mais, com certeza já ouviu mais de uma vez, que é se poupar é se perder, né? Às vezes a gente quer, não, então deixa eu descansar, e aí você acaba deixando de fazer aquilo que de fato ia te fazer bem, né? Então acho que sempre dá pra gente, quando é o sentido, né? Quando a outra coisa for alguma coisa que a gente realmente gosta, que a gente sabe que lá no final tem uma recompensa boa, eu acho que vale essa apertadinha. Então, me identifico um monte com isso, Carol. E isso é se cuidar, né? E falando em cuidados, mulherada, chegou a hora, né? A gente está no mês rosa, como eu falei no início, aqui na abertura. E já que a gente não para, já que tá todo mundo aqui contando um monte de coisa que a gente faz e querendo espremer um pouquinho mais de tempo para fazer mais ainda, a sociedade precisa tentar, de alguma maneira, nem que seja deixando Cristo Redentor rosa, os prédios rosas, as ruas rosas, a internet rosa, precisa nos fazer lembrar de que a gente tem que ter alguns cuidados, né? E eu confesso para vocês que se não fosse isso, se não fosse a mídia, se não fosse essas bandeiras rosas para todos os lados, provavelmente eu ficaria muitos anos sem lembrar de olhar para o meu corpo e saber se está tudo bem. Então, eu queria que nessa fase final aqui da nossa conversa, e eu confesso que eu queria ficar a manhã inteira conversando com vocês, porque é ótimo, mas caminhando para o final, eu queria saber um pouquinho como vocês se cuidam e qual é o recado que vocês querem deixar para as mulheres que nos ouvem, não só para as mulheres, para os homens que estão aqui nos ouvindo, mas que tem mulheres à sua volta e que às vezes precisam do apoio deles também para que se cuidem. Então, qual é aí, como vocês fazem e qual é a dica que vocês querem deixar? Aberto, microfone aberto para vocês, meninas. Não vou escolher quem começa falando. Autoexame e autocuidado, é assim que eu faço, né? Não tem jeito, a gente se conhecer, até para a gente conhecer o nosso corpo, onde que a gente gosta que toca, onde que a gente gosta onde que está o problema, né? Se está no peito, se está na axila. Eu mesmo na amamentação, nos primeiros dias, quando a Antonella estava começando a mamar, eu tive um nódulo na axila, eu já fiquei preocupada, já fui, mas por quê? Porque eu sinto, eu toco. Então, autoexame e autocuidado é a gente gostar do nosso corpo, não importa a forma como ele esteja, e ter atenção aos sinais que o corpo dá. Eu tenho uma amiga que ela é osteopata e ela fala, o corpo fala. O corpo fala, o jeito que a gente respira, a forma como o corpo tá, a postura, ele diz muito da gente. Então, a minha dica principal para as mulheres com relação à saúde é se conheçam, conheçam o seu corpo, se toquem, se olhem no espelho, admira, independente da forma, é o seu corpo, é o seu templo, e se cuide. Esse é o principal. E os homens que estão aqui vieram de mulheres também. Então, os homens também precisam motivar as mulheres nesse sentido e se cuidar também nesse sentido. Ontem a gente teve uma palestra maravilhosa sobre Outubro Rosa,
como a esposa do Jean, né, que é nosso sócio lá na Verum, a doutora, e ela falou para a gente que o homem também tem câncer de mama e também tem que se autocuidar, e não é só o tubo é rosa, mas rosa é de todos os gêneros, né, de todas as pessoas. Então, se cuidem, se amem. Eu vou fazer uma conexão com o que eu falei antes, né? Além de tudo isso que a Tati falou, né? Autoexame, né? Ir no médico, né? A gente tem que ir também uma vez por ano, fazer todos os exames. Eu acho que é igual, né? E aí, complementando também o que ela falou, o corpo da gente, a gente sente o corpo da gente e o corpo da gente sente a carga que a gente está colocando dele no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu sempre fui uma menina muito ativa, sempre me alimentei bem desde criança, assim, naturalmente, e eu me preocupo muito com isso, né? Eu vim de uma família que eu tive. Eu falei com as meninas que era meio emocionante, que eu tive 3 tias que tiveram câncer de mama, uma faleceu, né? São as minhas 3 tias mais ligadas, né? Então, assim, além de tudo isso, né? Isso, né? Faz a gente já tem 10 anos, isso faz a gente pensar muito, né? Porque também é genético, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Então eu falo assim, gente, você tem que cuidar de você, né? O meu menino tem 6 anos e assim já tem um tempo, a criança não entende muito, né? O que é o corpo, né? O que pular pode acontecer com o seu corpo. E eu falo com ele, e isso serve para a gente também. O nosso corpo, eu falo assim, filho, seu corpo é onde que você mora, é a sua casinha. Então, você tem que tomar conta dele. Você tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Porque você pode quebrar ele, você pode machucar. Tem alguns lugares que são mais sensíveis, tipo a cabeça, a barriga, né? Que não tem proteção de osso, assim, né? Dentro de cada leitura. E eu falo, gente, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Eu sempre vim dessa minha vida de tentar ser mais saudável, ser ativa, fazer esporte. E com esse clínico familiar, né? Eu me preocupo mais. Então, assim, tem gente que fala assim, nossa, a Carol é sempre magra, sempre fui magra desde criança, mas às vezes, em alguns momentos, você, né, dá uma engordadinha de 2 quilos, eu não penso muito, aquela roupa não cabe, ou cabe, mas eu penso assim, cara, eu tenho que cuidar do meu corpo, né, porque a gente tem o câncer, né, e aí não só o de mama, mas todos, né, ele é uma coisa que vem muito disso, eu tenho essa questão genética, e a gente tem que pensar que quando a gente fala do corpo, gente, não é só o físico, a cabeça. Por isso que eu falo, seja feliz e faz o que você gosta, porque isso sim você vai cuidar, né? Dessa casinha que a gente tem aqui, essa casinha que é nossa. Então, assim, esse é o depoimento, é um pouco emocionante, mas eu acho que faz parte, né? Até trouxe aqui uma fotinho dela, a Cris, chama muito. E obrigada, meninas, por dar esse tempo. Como continuar uma fala dessa sem emoção, já que eu também perdi a minha maior referência de carreira, que era minha tia, para o câncer de mama. Eu, desde pequenininha, eu pensava, eu quero ser executiva, executiva. Eu cresci com isso porque eu via a minha tia sendo executiva e eu olhava para ela e eu falava, eu quero ser que nem ela quando eu crescer, profissionalmente. É claro que a minha mãe é a minha maior referência de mulher como um todo, mas profissionalmente eu sempre via a minha tia. E a minha genética também é muito complexa em relação a câncer e eu tenho muito medo. Porque 90% da minha família que eu perdi até hoje foi para o câncer, independente de ser na mama ou não. E isso traz para mim uma responsabilidade muito grande de autocuidado. Então, periodicamente, eu vou ao médico, eu me cuido, eu faço os exames, porque se eu tenho a preocupação de estar presente na vida do meu filho o máximo de tempo que eu preciso e que eu quero, se eu quero ser uma profissional dedicada e empenhada, eu preciso ter saúde.
E para que eu tenha saúde, eu preciso ter o equilíbrio entre todos os pratos, inclusive a minha saúde. Então, eu cuido muito com autoexame, com periodicidade de retorno ao médico, eu cuido de mim para que eu possa cuidar dos outros, profissionalmente e pessoalmente falando. Então, pense em você também, porque a gente pensa muito em todo o restante, em todo. A gente pensa na nossa família, no nosso trabalho, em tudo. E às vezes no fim do dia a gente dorme com a sensação de eu não fiz nada por mim hoje. Então, faça algo por você. Se cuide e cuide da sua saúde. Muito obrigada, meninas. Incrível falar com vocês. E, Carol, eu compartilho da sua dor. Foi muito bem colocado por todas vocês, todos os cuidados que a gente precisa ter. Eu só queria fazer um reforço a respeito de olhar para o outro, né? Que muitas vezes a gente está atarefado demais e a gente deixa de fazer sugestões de ir ao médico para quem está do nosso lado. Então, é importante que a gente relembre, né, esses cuidados que a gente tem com nós mesmas. Eu também tenho bastante cuidado em relação à saúde, eu tento praticar atividade física regularmente. São cuidados que eu tenho comigo fisicamente e psicologicamente, muito pelo que a Ju falou, assim, que eu tenho prazer em cuidar do outro, sabe? Para mim é muito, muito importante estar bem para que eu possa cuidar dos meus. E aí, acrescentando mais um ponto, assim, em relação a cuidar dos meus, e um conselho que eu dou para o nosso bem-estar é que a gente separe sempre um tempo de qualidade para a gente estar com as pessoas que a gente ama, porque no final das contas é isso que faz a diferença, né? Você ter compartilhado momentos como a Carol citou com a tia, a Ju citou com a pessoa da família. Então, eu também tenho algumas experiências na família e todas elas me fizeram ter um olhar diferente sobre as outras pessoas hoje, sabe? Então, utilizando esses exemplos que não foram tão bons, né? Porque nos trazem tristeza, nos trazem saudade, liga um alerta na minha vida de que eu preciso olhar para as outras pessoas que permanecem, né, que estão aqui do lado e que precisam de cuidado, assim como a gente. Né? Então, para quem é marido aí, para quem é namorado, para quem é amigo, faça esse alerta também, porque é bastante importante. A gente sai de algumas campanhas aí sobre saúde mental, logo a gente entra aí na etapa masculina do negócio e tudo isso é olhar uns pelos outros, né? É o que faz a diferença para a gente. Perfeito, meninas. Eu tenho certeza que se eu tentar fazer qualquer colocação agora, eu vou estragar tudo. Acho que vocês foram irretocáveis nos comentários, irretocáveis ao compartilharem suas histórias, seus exemplos de vida, trazendo, né, dividindo dificuldades e dores e dividindo sucessos e conquistas. Então, eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês. E agradecer também a todos que estão nos ouvindo, que nos ouviram até aqui, seja no Zoom, seja no YouTube, ou se vocês estiverem nos ouvindo através de um podcast depois. O meu muito obrigada, o nosso muito obrigada em nome da Verum Partners como um todo. E cuidem-se, acho que esse é o recado sobre tudo, em qualquer das áreas que a gente tocou aqui ao falar, desde, né, as nossas famílias, a nossa casa, a nossa relação profissional, a nossa relação com nós mesmas e com o nosso corpo, que a gente saiba cuidar do equilíbrio, harmonizar todas essas frentes. Muito obrigada mais uma vez e a gente se despede aqui até uma próxima. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Esse programa teve a produção, apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.